Olá, pessoal! Mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o Setembro Lilás, o mês da corrida contra o Alzheimer. A doença do Alzheimer é o principal tipo de demência. Ela ocorre em 60% dos casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Alzheimer atinge cerca de 55 milhões de pessoas no mundo e deve ainda ultrapassar a casa dos 150 milhões de casos até 2050. Por isso, cientistas do mundo todo lutam para descobrir novas formas de diagnóstico, prevenção e tratamento. Sobre esse tema, eu converso com a médica geriatra e também ortomolecular Márcia Umbelino. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Imagina, é um prazer. Márcia, vamos lá então, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa acompanhando aqui o nosso quadro, o que é a doença do Alzheimer? A doença do Alzheimer é uma doença neurodegenerativa crônica, né? É uma doença que a gente não tem cura para ela. As medicações que nós temos são medicações que dão uma retardada na evolução da doença, mas ela não muda curso de doença. É uma doença que a gente tem que imaginar que é uma população cada vez mais crescente de pessoas idosas no mundo, então essa patologia, essa doença vai aumentar muitíssimo. Isso existe um impacto não só econômico e social, né? Porque você tem uma alteração, uma estrutura familiar, inclusive. Outro dia eu estava lendo um artigo dizendo que pessoas que têm familiares com Alzheimer gastam, em média, 60% da renda da família gasta com medicamentos ou o que você tem que usar de fraldas geriátricas, lenços umedecidos, enfim, todo o tratamento de base para um paciente com Alzheimer. Então, isso é muito sério. Ele é caracterizado, pelo primeiro momento, pela falha de memória. E a memória que a gente chama de memória imediata, memória de trabalho. Essa que a gente está conversando agora é a memória que nós vamos, à noite, quando a gente dormir, sedimentar no cérebro. Então, essa memória de trabalho fica comprometida. É quando a gente está começando a conversar, falta a palavra, né? Você passa um tempo, você não tem um encadeamento que você estava pensando, e você fala, o que eu estava falando mesmo, hein? Então, quando começa você ter essas alterações, não necessariamente é um quadro demencial, mas a gente tem que procurar ajuda, porque as pessoas têm a ideia de que 60, 70 anos, que é a idade mais ou menos que o Alzheimer começa, que é possível e necessário ter falha de memória. E não é aceitável isso. Não é porque eu fiquei idoso que eu tenho que ter falha de memória, porque senão todos os idosos teriam falha de memória. Exatamente. Uma outra característica é a mudança, acentua traços da personalidade da pessoa, mas aos extremos, ou você muda completamente de característica. Eu dou um exemplo. O paciente, ele é um paciente que gasta muito dinheiro. Quando ele fica mais velho, ele fica mais gastador, vira compulsão. Também pode ser um paciente que gastava muito dinheiro e quando fica mais idoso passa a ser pão duro. Não libera dinheiro para ninguém. Então é uma mudança extrema do comportamento. Então, isso é o início da história do Alzheimer. Então, pensar na memória. Tem outras alterações depois, na evolução da doença. Márcia, e qual que é a proposta da campanha deste Setembro Lilás? Qual que é o tema que ela traz? Olha, sempre a intenção, a gente tem 100 mil casos por ano. Mas será que 100 mil casos por ano é a realidade do número de casos com pessoas com Alzheimer? Provavelmente não, porque muitas pessoas chegam no meu consultório com um paciente com falha de memória há mais de 5 anos. E só começa a procurar ajuda quando o idoso está desorientado, ficou agressivo, está trocando o dia pela noite, não reconhece mais ninguém. Nesse momento, aí a gente não tem como ajudar muito. A gente vai minimizar os efeitos, né? Então, a importância dessas campanhas é para que as pessoas se conscientizem e prestem atenção em sintomas dos seus idosos e nós, mais novos, de que é uma doença, se não for o Alzheimer genético, que é mais precoce, 45, 50 anos, é um Alzheimer de processos crônicos inflamatórios, nós, mais novos, podemos desinflamar o cérebro, dormir mais, nos estressarmos menos, né? Uma alimentação mais saudável, menos fast food, evitar o tabagismo, evitar o consumo em excesso de bebida alcoólica. Isso ajuda a não inflamar o cérebro.
E uma vez inflamado, por todas essas causas que eu passei, a ortomolecular ajuda muito. Ela não vai mudar o curso da doença, mas ela vai minimizar a inflamação desse cérebro, que já nos ajuda muito. Mas você tem um estudo que apontou que 75% das pessoas com demência, elas não são diagnosticadas, né? Isso é muito grave. Isso é super grave, e mesmo porque não existe só demência de Alzheimer, né? A gente está falando sobre ela agora, mas existem vários tipos de demência. Existe demência por déficit B12, existe demência por alteração da tireoide, que são reversíveis. Tem demência frontotemporal, tem demência que vem junto com a depressão, tem demência parkinsoniana, tem demência por corpúsculos de Levi. Então, é preciso que a gente saiba que não é normal a falha de memória, que a gente entenda que tem que procurar ajuda, e aí o médico vai fazer o melhor diagnóstico. Mas assim, você como geriatra, né? Por que você acredita que esses casos de demência, né, de Alzheimer, eles estão aumentando tanto assim? Porque nós mudamos os nossos hábitos, né, de preparar a nossa própria comida, e aí, como a gente prepara, a gente tem alimentos mais saudáveis, legumes e verduras. Se a gente for pensar hoje, a gente come muito mais produto processado e muito mais amido que legumes e verduras, que dão mais tempo de preparo. A qualidade de sono piorou. A gente dorme poucas horas, a gente faz estímulo até a hora de dormir com celular e com computador, que é péssimo para pegar uma qualidade de sono. A gente começa a achar que é normal roncar e não é. Então, isso gera falha de memória. Tabagismo, falta do exercício físico, que eu deixei para o final. O exercício físico já tem estudo que muda o curso da doença. A doença ela é em platôs, ela vai ficar um período num platô, depois ela muda, a gente não tem como identificar o tempo, tá? De platô. Mas o fato é que esses hábitos nocivos, essa má qualidade de vida que a gente tem, repercute no cérebro, que é uma. Toda doença neurodegenerativa, até que se prove o contrário, ela é inflamatória. Então, todos os hábitos nocivos e a falta de exercício físico vai gerar problemas, quadros demenciais, se a gente durar muito mais tempo. Márcia, eu também, a gente estava pesquisando, né, para trazer o tema aqui. Esses sintomas do Alzheimer, eles podem aparecer pelo menos 20 anos antes, né? Como que esses sinais eles começam a aparecer, né, para uma pessoa? O que ela tem que prestar atenção para já identificar e já correr aí para buscar uma ajuda? É, a gente diz que começa 20 anos antes, porque esse processo inflamatório se inicia por aí. Pode gerar falha de memória, mas é mais déficit de atenção. Né? Então, se você está tendo uma boa qualidade de sono, está se alimentando bem, está tudo bem, não está com situações de estresse e está tendo falha de memória, então procura um médico para que a gente possa ajudar. Agora, o diagnóstico do Alzheimer em si é um diagnóstico clínico. Então, tem que ter uma boa anamnese, existem questionários para você identificar os vários tipos de memória que existem, porque não existe só uma memória. Existe memória emocional, que todo mundo sabe quando o Ayrton Senna morreu. É a memória emocional. Todo mundo sabe o que estava fazendo naquele momento, já se passaram muitos anos. Né? É, tem memória de nominação, que é eu ver o objeto e saber o nome dele. Existe uma memória visual. Então, tem vários tipos de memória. Então, o médico vai analisar que tipo de memória está deficiente. Se tiver, ele vai indicar para profissionais, psicólogos, que são neuropsicólogos, que vão fazer um teste chamado neuropsicológico, que vai dar uma noção de como está a memória e que memórias estão comprometidas. Isso é que eu faço no paciente mais precoce. Tá? E uma ressonância magnética, porque algumas alterações, por exemplo, FASECAS mostra inflamação. O grau de inflamação que o cérebro tem é uma ajuda. A diminuição do hipocampo, que é a área de ideias, outra. Alteração do córtex cerebral, outra. E a gente, às vezes, pede ressonância com espectroscopia, que mostra muitas vezes está faltando alguma substância. Então, é assim que a gente vai fazendo o diagnóstico. Márcia, agora a gente pode então concluir que essas mudanças de hábitos, elas são essenciais aí para tentar prevenir esses tipos de demência, então. Sim, por isso que a gente diz que a ortomolecular, ela previne o Alzheimer. Porque se ela é uma doença crônica, neurodegenerativa, inflamatória, se eu resolvo a inflamação 20 anos antes, o normal é que eu não desenvolva a demência de Alzheimer. Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Não existe doença mais inflamatória do que o diabetes. A mesma proteína que aparece num diabético que está mais descontrolado é a mesma proteína que aparece no cérebro
causando essa dificuldade na cognição, porque eu não consigo passar a minha informação neurônio via neurônio. Então, o alerta já começou aí, controlando o diabético, às vezes a memória melhora. Então, diminuindo a inflamação, a memória melhora. E eu queria que você falasse também, Márcia, da importância das pessoas, né, ao identificarem esses sinais, esses sintomas, de procurarem um especialista mesmo no assunto, né, um geriatra, um acompanhamento, o apoio da família também, né, que eu acho que é fundamental. Olha, uma outra característica que pode ser mais, que ajude mais, é a pessoa muito repetitiva. Ela falou uma coisa, daqui a pouco ela fala a mesma coisa, ela contou uma história, no dia seguinte ela conta a mesma história como pela primeira vez, também é um bom alerta. Agora, que a gente tem um médico parceiro, um médico que acompanha a gente, isso seria o ideal. De por muito tempo, o próprio médico ele vai começar a identificar o que está acontecendo de errado com aquele paciente, né? O que está de diferente naquele paciente. E aí a gente tem como ajudar. Uma vez diagnosticado, existem associações no mundo inteiro para ajudar os cuidadores dos pacientes com Alzheimer. Aqui no Brasil, é o Abras. Porque é muito importante que a família seja uma equipe que trabalhe com o médico, que vai ter que entender do tempo e horário de medicamento, né? Às vezes o paciente esquece que comeu, tem paciente que esquece que comeu, quer comer 2 vezes, e aí ganha peso. Então, a gente explica como é que você vai conduzindo essa doença de uma maneira mais leve, né? Porque as últimas fases do quadro demencial é muito ruim. Muitos pacientes vão ficar acamados, não falam mais, a alimentação é via sonda, via gastrostomia. Então, assim, é um outro patamar de paciente. Então, a gente não precisa deixar esse paciente chegar numa forma tão grave. Procurar ajuda antes. Sentiu diferença na sua cognição, na sua cabeça, nos seus pensamentos, na organização da sua vida? Outra coisa, também ajuda. Uma pessoa que era organizada na vida dela, no cotidiano, no trabalho, e passa a não conseguir organizar o seu tempo, não consegue botar prioridades nas coisas, fica meio atrapalhado, outro indício que tem alguma coisa errada acontecendo. Pode ser o início de um parto. Mesmo que a pessoa já for aí, ainda for jovem, né, Márcia? Não precisa esperar os anos passarem tanto para buscar essa ajuda, né? Eu acho que isso que é o Tem que principal. buscar ajuda. Porque os pacientes mais jovens, provavelmente, eles estão com falha de memória, não, estão com déficit de atenção. Muita informação para um HD que já está lotado de informação, né? Então, é preciso que a gente tenha hábitos saudáveis, procure um médico pelo menos uma vez por ano, para que ele vá conduzindo a nossa saúde. Quanto mais precoce, melhor. Me pergunto com quantos anos a gente teve que procurar um geriatra. 30 anos, 40 anos. É prevenção que a gente quer fazer. Tá certo, então, Márcia. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Um beijo para todo mundo, um beijo para você e tchau, tchau. Fico com Deus. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!